vencer o mal, como escapar da morte, ter vida eterna. Amém, os irmãos acharam? Amém. Então vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículos de 32 a 38. E que direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Irmãos, essa porção das Escrituras que nós acabamos de ler faz parte de um texto maior, que os teólogos chamam de galeria da fé, que é o texto de Hebreus capítulo 11, que fala muito, meus queridos, a respeito de grandes homens de Deus, homens que fizeram, irmãos, obras maravilhosíssimas. Aqui nós temos, por exemplo, Enoque, Noé, Abel, Moisés, Abraão, enfim, eu poderia falar aqui todos os heróis da fé que estão contidos nessa galeria, mas são muitos. E o escritor dos Hebreus, irmãos, quando ele chega aqui no versículo 32, ele chega a dizer que ele não tem tempo de falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, porque muitos foram esses homens de Deus que fizeram grandes obras de fé. Amém, irmãos? Então, quem quiser realmente, irmãos, conhecer, saber o que é fé, é só ler essa galeria da fé que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11. Mas nessa noite, meus queridos, algo me chama a atenção. Estava conversando esses dias com uma jovem aqui da igreja a respeito do capítulo 11 e do capítulo 12 de Hebreus. E, assim, senti de Deus de ler novamente esse capítulo. E quando eu fui ler, irmãos, algo me chamou a atenção nesse texto. Já o li muitas e muitas vezes, mas algo me chamou a atenção. E é justamente o âmago da mensagem dessa noite. Que é justamente, irmãos, uma pequena expressão que está no versículo 34, quando o escritor dos Hebreus diz assim: da fraqueza tiraram forças. Amém, irmãos? E a gente fica a meditar como alguém pode tirar força da fraqueza. Não é verdade, irmãos? Porque, meus queridos, a fraqueza, ela tem um poder tremendo de derrubar as pessoas. Não é assim, meu irmão? Da fraqueza, naturalmente falando, ninguém pode tirar nada a não ser a derrota. Não é assim, meu irmão? Quem está fraco, pode-se dizer, eu estou falando aqui de uma visão humana, terrena, não é? Quem está fraco pode-se dizer que praticamente é um derrotado. Não é assim, meu irmão? Se alguém vai lutar, por exemplo, com aí um Anderson Silva, Anderson Silva não, que ele apoiou, com aquele outro lá, Chris Weidman, Quem vai lutar com Chris Weidman e não se prepara antes, já está derrotado, Se ele não faz um preparo físico para lutar com um homem daquele, já está derrotado. Não é assim, meu irmão? Porque ele está fraco. Então, irmãos, o que se pode tirar da fraqueza? Essa noite, meu irmão, eu quero falar para mim e para você, que a fraqueza alguma vez já te colocou para baixo. Eu quero falar nessa noite para mim e para você que a fraqueza talvez tenha lhe dominado, porque talvez esta seja a sua condição hoje, talvez esta seja a minha condição, que nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu estou fraco, eu não tenho poder para sair dessa situação. Então esta mensagem, meu irmão, ela é direcionada para você nessa noite, que está se achando fraco, porque, meus queridos,
E nós podemos ver que, a despeito de todas as obras maravilhosas que esses heróis da fé fizeram, que você pode ler na Bíblia toda, mas resumido aqui no capítulo 11 de Hebreus, a despeito de tudo isso, a Bíblia diz, meu irmão, aqui, o escritor dos Hebreus diz, que em algum momento eles foram fracos. Não é assim, meu irmão? Porque a fragilidade, meu irmão, ela é própria do ser humano. Nós nem sempre somos fortes, nós nem sempre somos vencedores, por assim dizer. Não é assim, meu irmão? Há momentos de fraqueza, e esses momentos de fraqueza são momentos terríveis, e esses momentos muitas vezes demoram dias, talvez meses, talvez até anos, mas nós ficamos fracos. Não é assim, meu irmão? Porque é comum a todos nós. Porque, meus queridos, a nossa vida, ela é um resumo, ela é uma coletânea das experiências que nós passamos na vida, e cada experiência dessa, muitas vezes, tem o poder de roubar a nossa força, porque nem todas as nossas experiências são experiências boas. Muitas vezes nós ficamos decepcionados com a vida, não é assim, meu irmão? Nós ficamos decepcionados com um amigo, nós ficamos decepcionados, enfim, com a família, com o trabalho. Nós temos diversas decepções que às vezes roubam a nossa força. E quando eu estou falando de força aqui, eu não estou falando apenas de força física, eu estou falando da força espiritual e emocional, psíquica. Não é assim, meu irmão? Muitas vezes, quando nós estamos fracos espiritualmente ou emocionalmente, o nosso corpo também se encontra fraco. Não é assim, meu irmão? E é uma força tão tremenda, meu irmão, a força da fraqueza. Né? É um paradoxo, né, meu irmão? É uma contradição, mas a força da fraqueza, ela é tão forte, meu irmão, que às vezes a gente não tem como sair desse estado, né? Nos arrasa, nos coloca para baixo, né? Assim, meu irmão? E nós vemos aqui, meus queridos, falando a respeito dos heróis da fé, fala aqui, meu irmão, de homens que foram apedrejados, foram provados, cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, necessitados, afligidos e maltratados. Meu irmão, quem olha para esses homens a olho nu diz, é um fraco. Não é assim, meu irmão? É alguém que necessita de alguma coisa, né? É um fraco. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Também disseram assim de Jesus. Não é desse jeito, meus queridos? Porque quando olharam para Jesus na cruz, disseram assim, é um fraco, é um louco. Não foi assim que falaram? A Bíblia diz, meu irmão, que quem olhava Jesus na cruz, meneava a cabeça. Você sabe o que é menear a cabeça? É balançar em negativo e dizer, é um louco, não é? Mas Jesus, meu irmão, ele não estava sendo fraco naquele momento. Naquele momento ele estava cumprindo o desejo de Deus, ou cumprindo a ordem de Deus para pagar o meu e o teu pecado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, né? Ele fala assim, que a fraqueza de Deus é mais forte, né, do que a força dos homens. Mas como assim a fraqueza de Deus? Será que Deus é fraco? Não, meu irmão, Deus não é fraco em momento nenhum. Paulo ali estava sendo irônico. Paulo estava dizendo que na cruz, muitos diziam que ele era fraco, muitos diziam que ele não tinha poder. Porém, meu irmão, aquilo ali era o poder de Deus para salvar a minha e a tua vida. E estes homens de Deus aqui, meu irmão, da galeria da fé, passaram por muitas situações que a olho nu, muitos diriam assim, são fracos, são necessitados, precisam de ajuda, quando na verdade, meu irmão, esses homens estavam dedicando a sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e da fraqueza eles tiraram força. Diga glória a Deus, meu irmão. Pastor, mas como se tira a força da fraqueza? Eu quero dizer para você, meu irmão, não vou enganá-lo nessa noite, quero dizer para você que, humanamente falando, ninguém pode tirar força da fraqueza. Ninguém pode tirar força da fraqueza. Da fraqueza só se tira a derrota. Amém, amados? Porém, meus queridos, esses homens não eram homens comuns, assim como você também não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa natural, você é um escolhido de Deus, assim como eles foram. Você é um filho, um servo de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Você é uma pessoa especial. Você transita entre dois mundos, digamos assim, o mundo físico e o mundo espiritual. E no mundo espiritual, meu irmão, a autoridade de Deus está sobre a tua vida, O selo do Senhor, meu irmão, está sobre o teu coração. Diga glória a Deus, meus queridos. Então, meus queridos, para aqueles que são espirituais, para aqueles que têm o selo de Deus, da fraqueza conseguem tirar força. E esses homens de Deus, meus queridos,
foram homens muito nobres, pessoas muito nobres, pessoas excepcionais, assim como eu e você somos pessoas excepcionais. Sabe por quê, meu irmão? Porque, eu vou dizer uma coisa para você, o que aconteceu já na tua vida, olha a palavra de Deus para você, muitas pessoas, meu irmão, já teriam desistido. É ou não é, meu irmão? Você sabe do que eu estou falando, que já aconteceu com você, meu irmão. Muitas pessoas já teriam enlouquecido, desistido, tomado outro caminho, mas você permanece firme, você permanece inabalável. Sabe por quê, meu irmão? Porque é o Senhor que está na tua vida. A Bíblia diz, meu irmão, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, que é Deus que opera em vós, tanto o querer como efetuar. É Deus, meu irmão, que opera em você esta força que você não sabe de onde vem, quando as lutas, as tribulações que muitas vezes querem embrutecer o teu coração, quando essas lutas chegam, meu irmão, é Deus que te dá força para prosseguir. Esses homens, meus queridos, eles conseguiram tirar força da fraqueza, justamente porque era o Espírito Santo que estava sobre a vida deles. Justamente, meus queridos, era Deus que estava sobre a existência deles. Eles tinham fé nesse Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha, meus queridos, o livro de Hebreus é um livro muito interessante, a Epístola aos Hebreus, porque ninguém sabe quem escreveu esse livro. A tradição, os teólogos, ninguém consegue dizer. Existem muitas teorias, né? E existem alguns que chegam a dizer que foi Paulo. Eu particularmente não vou explicar aqui porque é um tanto quanto complicado. Eu particularmente não acredito que tenha sido Paulo, acredito que tenha sido Barnabé, não é? Mas, enfim, meus queridos, não foi Paulo, acredito eu, não foi Paulo que escreveu, mas bem poderia ter sido Paulo quem escreveu, não é? Pelo menos esse texto de Hebreus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo foi um homem, meus queridos, que passou por uma tribulação sem igual. Amém? Não apenas uma, mas muitas tribulações. E uma delas, meus queridos, foi tremenda. Foi justamente a tribulação, meus queridos. Por isso que eu digo que bem poderia ter sido ele que escreveu. Porque ele foi um homem que conseguiu tirar força da fraqueza. Amém, amados? Como nós lemos no começo do culto, houve um momento na vida dele, né, que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, houve um momento na vida dele em que Paulo ele teve uma dificuldade, em que Paulo ele teve um entrave na sua vida, que ele chama de espinho na carne, que também ninguém sabe o que é, se era uma doença, se era perseguição, enfim, também muitas são as teorias, mas vamos ficar que tenha sido uma doença. Amém, amados? Então, Paulo, meus queridos, ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava diuturnamente e o impedia de fazer a obra de Deus. Olha só, ele fazia a obra de Deus, mas não fazia livremente, porque aquele espinho na carne o perturbava. Será, meu irmão? Será, minha irmã, que existe algo que te perturba desse jeito, que você não consegue andar livremente? Quando eu falo de andar, não estou falando de andar físico, mas estou falando de prosseguir na tua vida. Tem sempre alguma coisa que te chama a atenção, tem sempre alguma coisa que te cutuca. E Paulo, meu irmão, diz que aquele espinho, meus queridos, era um mensageiro do inimigo que esbofeteava a sua cara todos os dias. Olha só, meu irmão, você já imaginou em algum momento alguém chegar e vem te chamar, ei, te chamar com a tapa na cara? Você já imaginou isso? É terrível, né, meu irmão? Pois Paulo diz, meus queridos, que esse espinho na carne era algo assim, era algo que batia na sua face todos os dias. E ele se incomodou, meu irmão, de tal forma que ele orou 3 vezes. Você pode ler depois, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, você vai encontrar essa história lá. Ele orou 3 vezes. E a Bíblia diz, meu irmão, que na primeira vez não houve resposta, na segunda vez não houve resposta, mas na terceira vez houve a resposta soberana de Deus. E esta resposta soberana não foi aquilo que Paulo esperava. Sabe por quê, meu irmão? Porque a resposta de Deus foi o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde, irmãos? Na tua fraqueza. Diga mais forte, meu irmão, não tão fraquinho. Diga aí, meu poder se aperfeiçoa Na tua fraqueza. Meu irmão, aquele espinho na carne estava dentro da vontade de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo, meus queridos, ele tinha que ser lembrado de que havia um Deus soberano e que ele dependia desse Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Sabe por quê, meus queridos? No começo do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz assim: para que eu não possa
me engrandecer com as grandezas da revelação, foi-me colocado um espinho na carne. Amém, queridos? Sabe por quê, meus queridos? Deus deu revelações tão grandes, ou deu a ele revelações tão grandes, meu irmão, que ele foi levado até o terceiro céu, ou seja, o céu espiritual, aonde Deus está. Diga glória a Deus. Então, para que ele não se ensoberbecesse, não se engrandecesse, Deus lhe deu um espinho na carne, para que ele se lembrasse que ele precisa de Deus. Você está entendendo, meu irmão, de onde vem as lutas e tribulações da sua vida? Muitas vezes, meu irmão, são como esse espinho na carne para chamar a tua atenção, para que você saiba que você precisa de Deus. O problema, meus queridos, é que quando o espinho na carne começa a nos incomodar, a gente começa a reclamar, ao invés de fazer como Paulo e buscar a Deus para saber a resposta, o porquê daquilo, a gente fica reclamando. Não é, meu irmão? A gente fica dizendo, mas Senhor, estou fazendo a tua vontade, eu sou um filho, tenho uma filha tua, e eu estou passando por isso. A gente fica reclamando, mas não busca o Senhor. Meu irmão, o Senhor quer que você entenda que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa na tua vida, porque é quando você está fraco que você está forte. Diga glória a Deus. Estas foram, meu irmão, as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse assim: por isso eu me gloriarei nas fraquezas. Amém? Porque ele disse assim: porque eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você se vê fraco, quando você se vê sem condições, quando você se vê sem saída, você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus está ao teu lado. Então, meus queridos, é por isso que a fraqueza e a tribulação tem essa propriedade de levar você mais para perto do Senhor. E quando isso acontece, meu irmão, você tem a força da fraqueza. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha, meus queridos, os grandes heróis, não apenas da Bíblia, mas de toda a história, eles surgiram em momentos de tribulação. Foi ou não foi, meu irmão? Eu estou falando de heróis da Marvel, da DC Comics. Eu estou falando de heróis de verdade, da vida verdadeira. Amém, queridos? Todos eles surgiram em momentos de crise. Não é assim, meu irmão? Porque quando a crise vem, alguém precisa se levantar e fazer alguma coisa. Não é assim, meu irmão? Então, se a fraqueza está abatendo você, se a tribulação está batendo a tua porta, é porque Deus está dizendo: é tempo de você se levantar, de confiar em mim, de chegar mais pertinho de mim, para que eu possa levantar você e fazer como eu fiz com esses heróis da fé, fazer com que você possa colocar exércitos em fuga. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Meu irmão, colocar exércitos em fuga é só para aqueles que realmente tiram forças da fraqueza. Amém, meu irmão? Se você está fraco, se você talvez está desiludido, se você não vê mais horizontes na tua frente, saiba de uma coisa, meu irmão, essa mensagem serve para você abrir os olhos, que Deus quer que você chegue mais perto dele. Deus quer que você, de fato, entre numa comunhão mais íntima com ele, para que você possa desfrutar do poder soberano desse Deus. E o poder soberano desse Deus, meu irmão, te faz triunfar nas batalhas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A promessa dele, meus queridos. Isaías capítulo 40, versículo 31. Ele diz assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Não é assim que está na palavra de Deus, meu irmão? É promessa do Senhor, meus queridos. Quando eu e você confiamos no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Amém, queridos? É como, meus amados, alguém que está com o celular descarregado e de repente o conecta na tomada. O que acontece, meus queridos? A bateria vai o quê? Vai recarregando. Não é assim, meu irmão? É do mesmo jeito quando eu e você estamos perto de Deus, a bateria vai recarregando até chegar ao limite máximo e você fica de pé para enfrentar novamente a batalha. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão? Chega perto dele, não toma outro caminho, o caminho, né, da murmuração, o caminho de reclamar, de ficar dizendo: por que só comigo? Senhor, por que tu não me vê? Não, meu irmão, esse não é o caminho. Essa tribulação, essa fraqueza até que está batendo na tua porta, é para que você saiba que você precisa de Deus. E todas as vezes, meu irmão,
que as pessoas olham para você e dizem, eis aí um fraco, eis aí uma fraca, pode glorificar a Deus, meu irmão, porque o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Diga glória a Deus, meu irmão. Se você é fraco, é porque você necessita de Deus, e Deus honra aqueles que necessitam dele. Amém, queridos? Todos aqueles que necessitam do Senhor, esses são honrados. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, meus queridos, olha só. Pessoas que tiram força da fraqueza são homens que o mundo não são dignos deles. Olha só o versículo 38 diz, homens dos quais o mundo não era digno. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem tem intimidade com Deus, meu irmão, não é deste mundo. Amém, queridos? Olha para o seu irmão gentilmente e diga assim, você não é desse mundo. É estranho, né, meu irmão, dizer assim, mas a grande verdade é essa, você pertence a uma pátria maior, a uma pátria mais excelente, porque só quem tira forças da fraqueza, meu irmão, são aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, que não tem a força em si mesmo. Amém, queridos? Nós estamos chegando aí ao período, né, das Olimpíadas. Nós vamos ver N casos de homens quase derrotados, mas que vão chegar a ganhar, não é? Talvez na corrida, no sei, no futebol, ou em qualquer outro esporte desse, né? Nós vamos ver pessoas que vão superar os seus limites. Mas olha que coisa, meu irmão, eles vão superar os seus limites com as suas forças. Meu irmão, isso é muito interessante que nós vemos, logicamente, mas isso não é uma coisa nobre. A coisa mais nobre, meu irmão, é quando o Senhor vence por nós. É quando a gente deposita as nossas forças, nossas fraquezas diante de Deus, deposita as nossas necessidades diante dele e diz assim, Senhor, eu não posso. Aí Deus pega a tua fraqueza e diz, então venha comigo, porque eu vou seguir com você. Amém, e ele vence por nós. Você pode dizer glória a Deus? Olha, irmãos, eu falei no início da mensagem que, humanamente falando, ninguém pode tirar força da fraqueza. E da fraqueza só se tira a derrota. Inclusive eu falei assim, que aqueles que são fracos são derrotados. Não é assim, meu irmão? Não são vencedores. Porém, meu irmão, aqueles que têm Deus na sua vida, aqueles que têm intimidade com o Senhor, quando eles são fracos, eles realmente são vencedores. E a Bíblia diz que são mais do que vencedores. Não é assim, meu irmão? São pessoas que já venceram, já ultrapassaram. Meu irmão, tem pessoas por aí que conseguem ultrapassar seus limites físicos para poder ganhar uma medalha que nem de ouro é mais, né, meu irmão? Ela tem uma pequena parcelazinha de ouro, as pessoas correm atrás daquilo, né, como loucos, ultrapassam os seus limites para obter isso. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, ultrapasse seus limites espirituais, para que você possa estar de pé e obter a coroa da glória, aquela que espera você, meu irmão, que está pronta e adornada para ser entregue a você no momento certo. Então ultrapasse o seu limite espiritual, meu irmão, saia dessa letargia, saia dessa zona de conforto e comece a buscar ao Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Buscar ao Senhor, meu irmão, não é um bicho de sete cabeças, não. Você não precisa deixar de trabalhar, de estudar, ou enfim, de fazer seus afazeres para buscar ao Senhor, não. Em todos os momentos da sua vida você pode estar buscando ao Senhor. Quando você está no ônibus, meu irmão, ao invés de você estar observando as conversas alheias, coloca um hino para tocar, né, no seu celular, no seu iPhone, eu não sei, e começa a meditar nas coisas de Deus. Aí você vai começar a louvar ao Senhor dentro de si, e aquele louvor vai colocar você de pé. Diga glória a Deus, meu irmão. Em algum momento, o livro que você tem, pega a palavra do Senhor, vai ler um livro que talvez elucide algum lado obscuro, né, da vida espiritual, não sei. Vá dobrar os seus joelhos, se você não pode dobrar os seus joelhos, mas em espírito ora ao Senhor. Seja uma pessoa, meu irmão, com intimidade com Deus. Você vai sair desta intimidade com Deus como vencedor, meu irmão. Você vai tirar forças da fraqueza. Você vai ter, meu irmão, uma força sobre-humana. Você vai ter uma força, meu irmão, que vai sobrepujar a qualquer um nesta terra, porque esta força não vem de você, vem do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele pode dizer, eu tirei forças da fraqueza. Eu poderia falar aqui de diversos homens também que tiraram forças da fraqueza, mas eu passaria a noite inteira falando a respeito disso. Mas eu quero simplesmente dizer para você, você é uma pessoa, meu irmão, que tem um poder
e tirar a força da fraqueza. Porque este poder não é seu, é de Deus. Amém, queridos? Este poder, meu irmão, que está sobre você, vai fazer com que você fique de pé e consiga prosseguir nesta batalha. Fique de pé nesse momento, meu irmão. Eu quero convidar aqui à frente as pessoas que estão se sentindo fracas, aquelas pessoas que acreditam que não vão conseguir, que não têm mais forças. Eu quero convidar você aqui a vir aqui à frente, para que nessa noite você possa receber a infusão